Reflexão do dia, Levítico 18. O livro do Levítico apresenta uma série de instruções práticas e algumas normas quanto ao comportamento humano e aos nossos relacionamentos. Parte deste livro é dedicada à questão do ofício sacerdotal e das leis rituais. Há, portanto, uma parte dedicada ao aspecto religioso. No entanto, parte do livro é dedicada aos relacionamentos humanos de um modo geral, normas de convívio, normas de relacionamento, e várias áreas da vida são alcançadas pelas recomendações apresentadas neste livro das Escrituras. Este capítulo é particularmente dedicado à questão dos relacionamentos na área sexual. E o texto é claro, simples, direto, não deixa margem para má compreensão ou para falta de esclarecimento. O texto fala explicitamente do modo como Deus rejeita e condena vários tipos de relacionamento que lhe desagradam. O texto fala do relacionamento incestuoso nas mais variadas conjunturas e situações. O texto fala da zoofilia. O texto fala da homoafetividade. O texto fala do adultério. Ou seja, o texto apresenta várias situações que desagradam a Deus e são claramente condenadas. Não há razão para ter qualquer dúvida quanto à clareza das Escrituras em relação a este assunto, nem tampouco suscitar a ideia de que essas regras ou essas normas de relacionamento humano não se aplicam. Pelo contrário, são regras permanentes que mantêm o projeto e o plano divino estabelecido desde o início. Basta voltar um pouquinho para ver o modo como Deus projetou e planejou o relacionamento humano, inclusive no aspecto sexual, uma dádiva, um presente dado por Deus para o homem, inclusive exaltado em vários textos das Escrituras, como o livro de Cantares. Quando Deus planejou o relacionamento entre um homem e uma mulher, estabeleceu o modo como se estabeleceria ou se formaria a família e como as novas gerações seriam criadas e desenvolvidas. Aspectos biológicos, juntamente com aspectos relacionais, são estabelecidos ali. Mais adiante, o papel instrucional dos pais em relação aos filhos é claramente apresentado nas Escrituras. O modelo bíblico é completo. Entre outras coisas, a Bíblia mostra as distinções entre homem e mulher, não distinção em nível de importância ou valor diante de Deus, mas distinção de papéis, de funções, de tarefas, de responsabilidades, simplesmente porque, por natureza, somos diferentes. E essas diferenças não são erro de projeto ou falha de execução. Essas diferenças são parte do plano estabelecido por Deus. Deus estabelece, então, a família, o núcleo familiar, o casamento entre o homem e uma mulher e a criação e o desenvolvimento dos filhos de forma perfeita. Não apenas biologicamente, a junção entre um homem e uma mulher dão origem aos filhos, mas no aspecto também de formação, é este o contexto ideal para a formação e o desenvolvimento das novas gerações. Tanto é que ao longo da história nenhum modelo alternativo foi apresentado capaz de funcionar e capaz de funcionar adequadamente. Por mais que se proteste, por mais que se tente combater o modelo apresentado nas Escrituras para a família, a verdade é que nenhum modelo alternativo jamais funcionou, jamais deu certo. E isto a história pode atestar claramente. O que nos leva a uma conclusão, que é o fato de que Deus não estabeleceu essas normas por simples capricho. Deus não estabeleceu essas recomendações por definições e decisões de um Deus arbitrário que decidiu realizar sua própria vontade. Quando Deus apresenta suas instruções sobre o modo como devemos viver e sobre o modo como devemos nos relacionar, Ele simplesmente estava nos apresentando amorosamente instruções de um Deus que nos conhece, de um Pai que nos conhece e que sabe que modelos ou formatos alternativos não funcionariam, não dariam certo. E por mais que o homem tente, e o homem livre para tentar como quiser, a verdade é que esses modelos e essas formas propostas jamais conferiram estabilidade, jamais conferiram satisfação, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito da coletividade.
não tem a ver com a importância das pessoas, não tem a ver com a falta de liberdade das pessoas. Somos todos livres para dar à nossa vida o rumo que nós queremos e selecionar os relacionamentos que decidirmos selecionar. No entanto, a lei da semeadura estabelece que enquanto somos livres para escolher o que plantar, não somos livres para escolher o que colher, porque colheremos aquilo que plantarmos. Se seguirmos a recomendação e o modelo apresentado nas Escrituras de um relacionamento familiar como Deus propõe, certamente colheremos os frutos dessa escolha e desta decisão. Usando de nossa liberdade e do respeito recíproco, todos nós podemos dar à nossa vida o rumo que desejarmos, conscientes, porém, de que as cuidadosas recomendações da Palavra de Deus sempre merecerão ser consideradas. Que Deus nos dê sabedoria para agir e viver da melhor forma, não para Deus, da melhor forma para nós, porque esta é a finalidade dos conselhos e recomendações que Ele nos apresenta na sua palavra. Por seu amor, Ele sempre desejou que fôssemos felizes e é isto que Ele nos propõe.